Olá a todos, hoje eu vou apresentar a videoaula da unidade 4, que se refere aos diagramas de casos de uso, primeiro da UML, que nós vamos aprender na disciplina de modelagem de sistemas. Os diagramas de casos de uso é o principal diagrama de comunicação, de diálogo com os clientes, por isso ele tem uma semântica bem simples e ele vai representar as funcionalidades, ou seja, os requisitos funcionais dos sistemas que foram levantados na videoaula anteriormente. Aqui a gente tem alguns exemplos de como representar os casos de uso graficamente, é uma elipse, e aí você vai pegar o requisito funcional escrito numa lista e colocar ele numa representação visual como essa. Aqui exemplos para um sistema de comércio, né? Efetuar reserva, efetuar venda, consultar informações sobre o produto, emitir comprovante de reserva e de nota fiscal. A representação do diagrama de casos de uso, né, segue esse modelo. A gente coloca dentro de um retângulo, né, para indicar que o que está dentro do retângulo é parte do sistema, ou seja, as funcionalidades ou casos de uso, né, equivalentes, né? E fora dele as fronteiras do sistema, que interage com o sistema, que são os atores. Eles podem ser usuários do sistema, pessoas, outros sistemas externos que conversam com o sistema em desenvolvimento e até mesmo base de dados. O caso de uso, então, é um modelo funcional. Nele são modelados apenas requisitos funcionais. Requisitos não funcionais, como confiabilidade, disponibilidade, segurança, tempo de resposta, não vão entrar nele. Outra coisa importante para casos de uso é que eles não devem indicar detalhes, né, do sistema, como, por exemplo, o ordenamento ou sequência das ações. Para isso a gente tem um diagrama de atividades que é parecido com um workflow, né? Então você não deve transformar seu caso de uso num workflow, num fluxograma qualquer. Ele é só para indicar quais funcionalidades seu sistema tem e os atores que interagem com ele. Então, como já mencionado, é o principal diagrama para ser usado no diálogo com o usuário, então numa linguagem simples e que vai estruturar as etapas seguintes do processo de software. Os elementos do diagrama: o ator, representado por esse boneco aqui conhecido como Stickman, o caso de uso, que são as funcionalidades que ficam dentro do retângulo do sistema, interação, que são as relações ator-caso de uso, que podem ser de 4 tipos, que eu vou mostrar mais à frente, e o sistema em si, né, que é essa caixa. Os relacionamentos podem ser de inclusão, include, extensão, extends, herança e a associação e comunicação comum, como nesse exemplo aqui, onde o estudante interage com o sistema na funcionalidade de efetuar matrícula. Observe que a associação comunicação pode ou não ter essa seta aqui indicando navegabilidade. Nesse caso é importante indicar a navegabilidade para falar que o estudante ativa o caso de uso efetuar matrícula e depois esse caso de uso aqui vai enviar os dados processados para um sistema de cobrança, que também é um ator externo ao sistema, já que o meu sistema não vai mexer com a parte de sistema financeiro de cobrança nesse exemplo aqui. E aí então ele vai receber os dados do caso efetuar matrícula. O relacionamento de extensão ele é usado para indicar que um caso de uso ele estende a funcionalidade do outro, sendo opcional, né? Ele não é obrigatório na execução. Aqui tem um exemplo para a gente entender isso, né? No sistema de comércio, efetuar venda é um caso de uso e o efetuar desconto especial nessa venda é uma funcionalidade relacionada com venda, mas que é extra, né? Que estende o efetuar venda. Aí a seta ela é indicada de quem estende para quem é estendido. Essa extensão, né, ela surge da necessidade que você vai analisando os requisitos, como nesse exemplo aqui, que aí faz mais sentido usar, né, esse tipo de extensão. Eu tenho 2 atores no sistema onde o gerente pode efetuar o desconto especial e o vendedor apenas a venda simples. Então aí eu indico isso no diagrama
relacionando dessa forma aqui gerente e vendedor com cada caso de uso específico. Essa seta entre gerente e vendedor é um exemplo de generalização e especialização, onde o gerente também é um tipo de vendedor, mas com funções especiais no sistema. No caso da inclusão, né, o include ele serve para indicar que é obrigatório realizar um caso de uso antes do outro para que esse outro se realize. Então é como nesse exemplo aqui, ó, para matricular alunos no curso é necessário validar matrícula, ou seja, o matricular precisa do validação. A mesma coisa podia ser feita, que é muito comum para casos de uso, num caso de uso que é de realizar login. Então eu poderia trocar aqui o validar matrícula por realizar login e falar, ó, para matricular alunos no curso, eu, né, no caso, por exemplo, como ator coordenador, devo ter que realizar login no sistema. Em relação às heranças, né, a gente tem aí heranças entre atores e casos de uso. No caso de atores, aqui você representa o mais genérico para o mais específico. No caso aqui, usuário genérico, estudante professor específico. Nesse outro exemplo, realizar pagamento mais genérico para os mais específicos, pagamento com cartão de crédito e pagamento com dinheiro. Isso é importante para você diferenciar, né, o que é mais específico, genérico, e mostrar como que cada usuário relaciona com casos de uso. Como naquele exemplo anterior lá, onde apenas o ator gerente poderia interagir com o caso de uso, efetuar venda com um desconto especial. E agora eu vou passar para o exemplo, né, do sistema de locação de veículos, que é o nosso estudo de caso que está guiando as videoaulas aqui, para a gente poder mostrar a simulação de um caso de uso no sistema. Então aí eu vou abrir aqui para vocês, ó, o meu doc, que foi feito na videoaula passada, uma lista de requisitos funcionais dos 8 que foram feitos na aula passada, a partir desse exemplo aí do sistema de locação de veículos, e vou desenhá-lo numa ferramenta de modelagem UML. No plano da disciplina, eu ensino ou sugiro, né, o Star UML, que roda desktop, ou então o Draw.io, que roda numa versão web, e é esse Draw.io que eu vou mostrar aqui na videoaula. Então, para acessar o Draw, basta ter um acesso ao browser. Você pode vincular a sua conta do Draw.io ao do Google. A minha já está vinculada, então para mim é só criar um novo diagrama sem precisar de logar no Draw.io. Eu vou escolher a opção aqui de diagrama em branco, né, porque eu vou começar minha modelagem do zero. Vou colocar aqui casos de uso para o sistema de locação. Observe que o formato do arquivo salvo é XML, vou manter ele porque é o que permite eu interagir dinamicamente com o diagrama. Na hora de salvar esse arquivo, eu posso salvá-lo no Drive ou na minha máquina, baixar uma versão local para minha máquina, e aí você pode salvar tanto em XML ou então em formatos de imagem, para você inserir, por exemplo, um documento de especificação do sistema. O Draw.io ele tem abas específicas, né? Uma aba mais geral aqui, que eu vou usar alguns elementos, e a aba UML, que tem os elementos específicos da linguagem de modelagem. Vou pegar aqui um diagrama, um retângulo, né? Para a gente poder desenhar a representação do nosso sistema, e vou inserir aqui nele os meus casos de uso. Vou inserir um label com o nome do sistema, sistema de locação de veículos. Vou jogar esse nome aqui para cima, formatar a fonte para um pouco maior aqui. O retângulo serve para definir as fronteiras entre sistema e os atores externos. E aqui eu tenho um ator, né, que é o Stickman. Eu vou colocar aqui um de cada lado, né? Claro que aí depende de cada especificação. Você pode ter de 1 a N atores.
Outra coisa que eu vou movimentar aqui, então, são os objetos da paleta UML. Mas para isso, então, eu tenho que olhar os requisitos funcionais. E aí eu vou no arquivo do Word para poder olhar meus requisitos funcionais. Os dois primeiros aí são parecidos, né? Manter cadastro de marcas e modelos de veículos, e o outro manter cadastro de veículos. Aqui é importante identificar quem é o ator do sistema que faz esse contato com essas funcionalidades no sistema. E no caso desse sistema de locação de veículos, é o funcionário da locadora que faz cadastro de marca e modelo e também de veículos. Então eu vou arrastar um caso de uso para cá e vou representar o meu requisito aqui. Quem desempenha esses dois casos de uso é o ator funcionário. Então, eu vou renomeá-lo aqui. E vou aproveitar e renomear o ator da direita, que nesse sistema é o cliente, que é o que faz as solicitações aí para o funcionário. Bem, a gente tem 4 tipos de relacionamento para indicar no diagrama de caso de uso, e no caso aqui do funcionário, ele mantém o cadastro de marcas e modelos através de uma associação ou comunicação simples, né? Então, para isso, eu vou usar essa seta aqui, o Association 3, que eu vou ligar de funcionário até o RF01. Também é o RF2. E aí eu vou inserir o outro RF, que é o manter cadastro de clientes. O cadastro de clientes também é feito pelo funcionário, mas ele envolve o ator cliente, no sentido de que o cliente pode preencher algum formulário, né, um auto-preenchimento, por exemplo, de um formulário no web, para poder informar seus dados cadastrais. Então, por causa disso, eu vou relacionar aqui 2 atores ao caso de uso, manter cadastro de clientes. Vou puxar mais um caso de uso aqui para o RF4. E voltando aqui na lista, eu tenho o registrar locação do veículo. O registrar locação do veículo também é uma atribuição do funcionário, mas que também envolve o cliente no fornecimento dos dados, como, por exemplo, os tipos, o tipo de veículo, marca, modelo que ele quer selecionar. Passo ao RF5, que, voltando aqui na lista, é o gerar fatura de locação. O gerar fatura de locação é um documento, né, gerado no sistema e que depende, né, do caso de uso anterior. E se ele depende, tem a obrigatoriedade do caso de uso 4 para realizar o 5, eu vou indicar uma seta de include aqui no sistema, que é a novidade nesse exemplo. Algumas coisas no Drawbot.io vocês vão perceber que a gente não tem algumas setas prontas, como é o caso do include. Eu posso usar aqui, por exemplo, esse outro aqui, ó, que é um conector com label, né? É parecido com o use lá, mas tendo que esse aqui ele é mais simples para poder renomear aqui.
e aí conseguir colocar a seta do include. Ou seja, qualquer seta que você possa renomear o label, você pode utilizá-lo. Você vê que dá um trabalhinho mesmo na hora de você renomear. Isso aí é uma das vantagens do Draw.io. Vamos pegar aqui outro caso de uso. O RF6. E esse vai ser o liberar veículo para locação. O liberar veículo para locação, ele tem é de responsabilidade do funcionário também, ok? Mas ele envolve o cliente no ato de informar os dados do calção, que pode ser o cartão de crédito ou o próprio cheque, para poder fazer a liberação. Aqui também faltou eu indicar que o RF5 ele tem uma geração da fatura por parte do funcionário, ou seja, o funcionário precisa de clicar lá no botão para gerar a fatura da locação. O próximo é registrar a devolução do veículo, que também é um caso de uso, que eu vou colocar aqui, ó. Registrar devolução do veículo. Ele também é de responsabilidade do funcionário da locadora. E o cliente também tem uma interação na parte de registrar a devolução, porque o cliente vai informar os dados da devolução, como os quilômetros percorridos e outras informações desse mesmo tipo. A devolução também está vinculada à locação. Então eu tenho que colocar uma setinha dessa do include aqui para poder puxar. E aí eu vou duplicar ela aqui, porque aí fica mais fácil de eu indicar que o registrar devolução ele tem relação com a parte de registrar locação. E para terminar meus casos de uso aqui, eu vou colocar o RF8, tá? Que tem que ficar dentro do retângulo, assim como os outros casos de uso, e é gerar relatório de locações. Esse é um caso de uso para ver todas as locações realizadas, encerradas, em andamento, e que o único que tem essa interação é o funcionário. O cliente não tem interação aqui nessa parte. Então aqui a gente montou o nosso caso de uso, ele já está salvo aqui no Drive. Se quiser você pode exportá-lo para um formato em imagem, como eu falei, para inserir um documento doc ou PDF. Então, para a gente encerrar, eu queria enfatizar a importância dos casos de uso como esse diagrama de comunicação entre desenvolvedor, analista e clientes. E por isso ele tem que ter uma representação bem simples, como foi vista aqui. Obrigado a todos e até a próxima videoaula.